Sejam todos bem-vindos ao meu canal, mais uma Tarô Signos, afinal, mais uma carta nunca é demais. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Vale Aquino, oraculista, e nesse canal você encontra energias semanais, dia a dia, para o seu signo. Olha que maravilha! Gente, lembrando que são leituras coletivas, são direcionamentos, orientações rápidas, tá? De situações que podem vir a acontecer no seu dia a dia e você acompanhando aqui, tendo, né, os insights da espiritualidade, você consegue sim se programar com relação às energias que estão pairando aí no seu dia a dia, tá bom? Então, se você não é inscrito, se inscreva, curte, comenta, compartilha com as pessoas, né? Porque com certeza algum direcionamento, alguma orientação vai servir para você, tá bom? Aproveito para convidá-los a seguir meus outros dois projetos, que é o Mais Uma Tarô, que são leituras coletivas gerais, tá bom? E o Mais Um Tarô Corrigira, que é onde a energia vem através dos guardiões, né, dos Exus e Pombogiras, conforme eles pedem para fazer o corre e mandar a orientação para quem tem que mandar, tá bom? Aqui no canto esquerdo temos o QR Code para quem sentir no coração de fazer uma doação via Pix, tá bom? Tem também na descrição do canal. O e-mail é maisumatarô@gmail e eu fico extremamente grata junto com a minha espiritualidade, pois ajuda aí na estruturação do canal nesse início, tá bom? Então, bora começar a sua energia da semana? Capricórnio, segunda-feira. Laroê, salve suas forças, Exu presente na mesa, vamos lá. Dia de Exu, segunda-feira, gente, tá? Então, já começa com a semana bem protegido aí. E com mensagem, tá? Bem direcionada. É preciso iniciar um processo de cura. Então, Capricórnio, você não tá sozinho. De alguma maneira, assim, você foi alvo de algo, tá? Que te feriu de alguma maneira, ok? Mas tem coisa que você não controla, tá? Desculpa. Igual o espirro. Não tem como controlar, tá? Porque às vezes a gente até tenta segurar, mas existe um prejuízo por trás quando você segura, sabe? Então, alguns que se colocaram nessa situação mesmo e outros realmente foram alvo, ok? E inconscientemente, no fundo, isso é um reflexo de algo que tá aí dentro que você precisa curar, que você precisa passar por um processo de cura, que você precisa vivenciar para que você cure algo, tá? Que tá aí no seu inconsciente, que tá aí no seu interior, que alguns até sabem o que é, outros não, mas que mexe muito com a sua emoção, muito com o seu sentimento. Alguns aqui até ficaram pessoas mais secas, mais ríspidas, mais descrentes, né? Porque se questionam muito do porquê as coisas aconteceram do jeito que aconteceram, tá? Mas é aquilo. É o caminho que precisava ser feito, que precisava ser seguido, tá? E você não tá sozinha.
E agora é você que tem essa flecha aqui, ó, que é a única flecha que você tem, que você precisa iniciar o processo de cura. Sabe aquela coisa? Porque você sabe, é a única flecha que eu tenho pra usar e talvez trazer o alimento para que eu sobreviva. É nesse sentido agora. Mas com o apoio da espiritualidade, tá bom? Então, independente da situação e da área da vida, busque ajuda, tá? Então, mas saiba que a espiritualidade, Laroye, Exu, anjo guardião, anjo da guarda, mentor, ancestral, adapte, te acompanha, tá bom, Capricórnio? Capricórnio, terça-feira, sua sensibilidade é seu grande poder. Capricórnio, hoje é aquilo. Você sabe da força, do potencial que você tem. Você se olha no espelho e se fala, esse sou eu, né? Mas hoje você vai ter que usar esse lado mais sensível, porque até usando a representação aqui da mensagem do cavalo, da imagem, são animais extremamente sensíveis, mas eles têm uma força, um poder que eles usam somente quando necessário, né? Então, grande parte das vezes, o que prevalece é o que? A sensibilidade. É isso que atrai as pessoas, que cria conexão, né? Que conseguem essa aproximação. Então, para a situação que você vai passar por hoje, tá? É aquilo. Observe. Algumas pessoas você vai ter que ser bem sensível, você vai ter que entender como essa pessoa funciona, sabe? É como você tivesse que enxergar além, tá? Por quê? Essa pessoa, devido ao jeito que você vai agir, ela vai ver o quão você é justa. Porque você sabe ter esse equilíbrio entre analisar a situação, saber conduzir a situação e quando de fato se impor, ok? Porque você é uma pessoa justa, tá? Então, para alguns sim, você vai ter que se impor, mas seja sensível ao se impor, que é a questão de ser justo. Se impor não é você ser ríspido, você ser arrogante, você ser, né, hipócrita, você se achar, né, aquela coisa do ego, tá? Porque tem pessoas também te observando. E alguns de vocês estão sendo referências para outras pessoas, tá? E até me veio aquela questão aqui assim, filhos, dependendo da situação que ocorre, você estará com um filho ou filha e ele observa, ele aprende com associação. Então, cuidado com o tipo de atitude que você tem hoje. Se você quer desenvolver e educar alguém, lembre-se que você é referência, então haja de maneira justa, tá bom? Capricórnio, quarta-feira, se reconheça. Temos mais uma vez aqui, né, a questão da representação do espelho, né, Capricórnio? De você realmente ter, né, pegando aí da energia de ontem, se observar, se olhar, se reconhecer,
de você estar sendo referência para as outras pessoas, tá? Então, é um reforço da sua ancestralidade, né, da espiritualidade, falando que sim, você é referência para pessoas. Você é uma pessoa que realmente ensina, desenvolve e que deixa o seu legado com as pessoas. Isso é extremamente valioso. Então, você nunca pode esquecer do seu valor. Você sempre tem que reconhecer para você o que você tem de pontos bons e pontos a desenvolver. Porque se treinar, educar, né? Muitas vezes a gente tem que falar para as pessoas, não é só coisa boa. Como você lida com coisas ruins? Eu tenho esse ponto negativo, eu lido assim, assim, assim. Você sabe como lidar? Você sabe qual é o seu ponto negativo, vamos dizer assim, né? Então, trazendo para a nomenclatura da espiritualidade. Você sabe qual é o seu lado sombra, como você reage, né? Porque você coloca as pessoas para pensar, tá? Então, não é um processo rápido, é um processo demorado. Ainda mais nos dias atuais, né? Que as pessoas só têm aquela coisa, vem até mim, né? As pessoas não querem ir atrás da informação, não querem se desenvolver, querem tudo fácil, tudo resolvido, tudo mastigado, tudo. A sociedade anda muito imediatista, né? Então, por que pensar e se desenvolver de fato dá trabalho? Mas o grande valor do processo tá aí. Respeitar o tempo necessário. Porque é nisso que você realmente vai se reconhecendo, vai se conhecendo, vai resgatando ensinamentos, sabedorias, valores e princípios, que é aquilo que te torna a pessoa que você é. E é aquilo. Você saber do seu valor não tem preço. Sabe por quê? Você não é atingido por ninguém, por fala de ninguém. O que você sabe é o que você veio. Então, pensa sobre isso, tá bom, Capricórnio? Capricórnio, quinta-feira, temos mais uma vez espelho aqui, Capricórnio. Você é a sua melhor escolha. Quem me acompanha sabe que eu amo essa carta do Magia do Quartzo Rosa, da Jana. Mas Capricórnio, é aquilo. Você não tá se olhando no espelho, Capricórnio? Você não tá se reconhecendo, Capricórnio? Ou você não tá percebendo que você tá sendo referências para pessoas e que você tem que ser o exemplo, Capricórnio? Tá? Porque, principalmente quando você é referência, é aquilo. Você vai errar. Mas quem tá te tendo como referência também tá vendo como você sai das situações. Como você lida com situações negativas. Elas estão aprendendo com você. E por mais que você passe por essas situações, você tem que se escolher. E quando você se escolhe, você tem que saber se posicionar, tá? Já foi dito aqui, é energia sendo reforçada na semana, tá? Porque com certeza alguns capricornianos aqui estão resistentes a entender isso. Ou não estão sabendo lidar, busque ajuda. Conecte-se com a sua espiritualidade. Né? Você precisa aceitar. Você precisa ser grato, porque a espiritualidade está falando, olha o potencial que você tem.
E tudo isso aqui está relacionado com o processo de cura que foi dito lá na segunda. Entendeu? E tem a ver com que você se reconhecer, com você olhar no espelho, de você saber quem você é, sabe? Tem muito com o seu autoconhecimento. E por consequência, o quanto você impacta nas pessoas, porque você está sendo referência para as pessoas, tá? Então, nunca esqueça de você, nunca esqueça de se escolher, tá? Então, uma mensagem bem direta, focada em você, não dependendo de ninguém. É um reforço de mensagem da espiritualidade, tá? Que você precisa sim, tá? Se olhar no espelho, se reconhecer, sempre se escolher. E você tem a sabedoria para se posicionar com relação a isso, tá? Então é autoconhecimento mesmo, tanto para os seus pontos fortes quanto para os seus pontos, né? Os seus defeitos, vamos dizer assim. Mas é aquilo, você sabe dar o embasamento, você sabe se posicionar sem humilhar, sem usar o ego, sem manipular, porque você é você, tá? Então, pense nisso. Não resista mais o capricorniano que tá aí do outro lado resistindo. Se abra ao novo, se entregue. Você vai ver que o quanto você vai se autoconhecer e o quão gratificante é você ser referência para alguém, isso não tem preço. Você participar do desenvolvimento de pessoas que te têm como referência e você conseguir deixar um legado, um ser humaninho melhor aí no mundo, de fato não tem preço. Então pensa nisso. Capricórnio, sexta-feira. Celebre, a vitória é certa. Então, não é só porque é sexta que é dia de happy hour, mas é um dia que você realmente soube aplicar a sua sabedoria, você soube, né, ter o jogo de cintura com relação à situação que você vai passar hoje, tá? Então, se você ainda não passou, é aquilo, você tem a sabedoria para você atingir o seu objetivo e celebrar a sua conquista, tá bom? Porque você sabe exatamente o que você está fazendo, você sabe exatamente o que você está desenvolvendo, né? Realmente como seguir, o que precisa ser feito, né? O que realmente precisa ser desenvolvido. Você tem toda a informação, você tem toda a sabedoria, você tem tudo estruturado na sua cabeça, tá? E é aquilo, e vai além, tá? Porque como você tem essa sabedoria, você sabe de todas as diversidades que podem acontecer, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. O tanto de pessoas que você vai saber lidar, de personalidades extremamente diferentes, tá? Porque essa sabedoria, você já bebeu disso da fonte, vamos dizer assim, entendeu? Mas, tá? Hoje você tem o retorno positivo com relação a isso. E a espiritualidade fala que sim, merece uma comemoração, tá? Então, reúna pessoas que são importantes para você e que fizeram parte desse processo, tá? Por você conseguir atingir essa vitória e comemore. Tá? A gente sempre tem que comemorar as nossas conquistas e com pessoas das quais a gente sabe que realmente torceram, né? Ajudaram, apoiaram, incentivaram para que você conseguisse atingir o resultado esperado, tá bom? Parabéns, Capricórnio. Capricórnio, sábado. O alto flagelo.
amplie a sua sensação de impotência. Capricórnio, alguns de vocês passam por uma situação realmente hoje voltado para questões do lar, questões da família. Alguns sim, realmente serão culpados pela situação e outros é aquilo, vão te fazer se sentir culpado pela situação. Independente disso, é aquilo, você ficar se culpando e não sair dessa energia, de nada adianta, né? Porque você vai se culpando, você vai se questionando, por quê? A culpa foi minha, não era pra ter acontecido, sabe? Coisas assim, tá? Então, você fica remoendo, ou seja, realmente se autoflagelando e isso vai te dando essa sensação que você não é capaz. E tá na sua mão, no fundo, resolver. Porque aquilo não saiu do jeito que tinha que sair, ou aconteceu algo que ninguém esperava, ou eu errei porque agi no impulso, no nervoso, enfim, como a gente resolve? Não é ficar remoendo, não, ficar tentar achando culpada. É resolver, é sair da situação, tá? Porque se você não ter essa atitude, é onde isso se arrasta e impacta cada vez mais, tá? Principalmente na questão da sua autoconfiança, que é essa coisa interna, né? Nossa, do se não fazer de vítima, mas ao mesmo tempo é aquilo que eu tenho que aprender, porque eu errei, porque eu fiz, porque isso aconteceu, tá? Resolveu, agir assim, assado, porque senão isso vai ter impacto mais profundo, né? Na casa, na família, ou no que você considera como lar, tá? Para alguns, talvez no primeiro momento envolvendo essa parte financeira e outros até a parte de relacionamento depois, tá? Então é aquilo, independente da situação, resolva. Você ficar se culpando, tentando achar o culpado, né? Não resolve a situação, não. É aquilo, mesmo que você saiba, não, eu sou culpado, vamos resolver assim. Não, você foi o culpado, mas vamos resolver assim, assim, assim. Pede ação o dia de hoje, tá bom? Capricórnio, domingo. O medo de ser ridicularizado te impede de ser autêntico. No fim, quem perde é você. E proteção. Não existe maior proteção do que elevar os pensamentos ao nosso Senhor. Bons pensamentos são como um banho de Guiné e arruda. Estão sempre nos livrando de todo mal interior e exterior. Então, Capricórnio, essa energia de domingo do quartzo junto com sabedoria do preto, quartzo verde com a sabedoria do preto velho, traz as entrelinhas de algumas mensagens da semana, né? Porque muitas vezes você talvez não se posiciona, não se impõe, porque você tá tentando se proteger. Porque você não quer, né, se sentir ou ser ridicularizado pelas pessoas. Mas é aquilo, a proteção maior tá na espiritualidade. Você não agir do jeito que você precisa agir, né, firmando a sua pessoa, firmando quem você é, ao que você veio, né, usando aquela sensibilidade,
né, do cavalo, mas não deixando de demonstrar sua força. Mas principalmente, né, a questão do autêntico é aquilo, do espelho, do reflexo, de ser referência. Você ser você hoje em dia, gente, é difícil, porque parece que para você ser aceito, você tem que se enquadrar num padrão, né? Para as pessoas te aceitarem, para as pessoas gostarem de você. E não. Boa parte de alguns de vocês estão se protegendo atrás disso. Mas no fundo, você está se escondendo. Isso faz parte do processo de cura que foi dito lá na segunda-feira. Você ser autêntico, você se reconhecer, você se olhar no espelho, você perceber que você é referência para as pessoas. A importância para as pessoas serem elas, assumirem a personalidade delas. Porque a proteção vem da parte da espiritualidade. E se proteger-se é a sensibilidade que vem lá da questão de terça, da energia lá do cavalo, né? Porque você tem essa sensibilidade, opa, sem me defender, sem me proteger, quando necessário. Então não precisa ficar sempre na defensiva. Reforça muito, né, toda essa questão de você se reconhecer, de ser autêntico, que isso faz parte do seu processo de cura, tá? Então, é por isso que você tem que defender, tá? Se manter em posição de defesa da sua cria, vamos dizer assim, tá bom? Confia, seja autêntico, seja você, capricorniano. Se reconheça, tá? Bem, essa foi a leitura semanal de vocês. Espero que tenham gostado. Nos vemos semana que vem. Beijo, até mais. Tchau, tchau.